Boa noite, irmãos. Boa noite, amém? Amém. Antes da gente orar, nós acabamos de cantar assim: consagramos todo o nosso ser a Ti. E o nosso ser é tudo. É tudo. É tudo que somos. É tudo que sentimos. É tudo que pensamos. O nosso ser envolve os momentos que temos medo, que sentimos angústia, dor, incertezas. Tudo isso permeia o nosso ser. E aí a gente fala: Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Por quê? Porque nós confiamos, amém? Nós confiamos que Ele é o único que pode nos curar. É o único que pode realizar tudo aquilo que Ele deseja para nós. Nem sempre tudo aquilo que desejamos. Porque, como foi dito aqui desde o início, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades precisam estar alinhadas às vontades e desejos do Senhor, né? Mas nós cremos nisso. Então, eu gostaria que nesse momento, gostaria de orar com vocês. Orar trazendo a nossa memória quem éramos, né? Antes de começarmos a caminhar com Cristo. Quando Cristo entrou na nossa vida, isso trouxe transformação. Hoje, nós somos pessoas diferentes. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos novas vestes, nós temos novos pensamentos, novo viver, novo caminhar. E a gente precisa reconhecer isso. Que se dependesse somente de nós, hoje, nós não seríamos o que somos. Hoje, como estaria o nosso ser se não fosse Jesus na nossa vida? Se não fosse essa caminhada diária e constante na presença de Deus. Onde eu estaria? Onde você estaria? Então é importante a gente trazer isso à memória. Amém? Então vamos orar? Curve sua cabeça. Olha para você nesse momento. Não importa quem esteja ao seu lado nesse momento. Olha para você. Porque nessa noite o Senhor quer falar com você. Não é com quem você está preocupado. Não é. É com você e comigo que o Senhor quer falar. Então vamos orar. Senhor, Pai eterno, como é bom, Senhor, estar na Tua casa. Como é bom entoar louvores a Ti. Como é bom ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra e reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania sobre as nossas vidas, Pai. Mas não somente isso, sobre todo o universo, sobre tudo que nele há. Tu és soberano, meu Pai. E nós queremos agora, nesse momento, antes de qualquer coisa, nós queremos agradecer a Ti. Porque, como cantamos aqui, somos muito pequenos. Somos uma gota no oceano. Mas ainda assim, o Senhor se preocupa conosco. Ainda assim, o Senhor olha para a nossa vida. O Senhor supre as nossas necessidades. Oh, Deus, que amor é esse, Pai? Que amor é esse que na correria do dia a dia, a gente se deixa perder e esquecer, em meio às circunstâncias, o quão grande é o Senhor. E o quão grande é o Teu amor. Mas esse momento, essa noite, nesse horário, o Senhor reservou para que estivéssemos aqui, reunidos. Assim como aqueles que nos acompanham de casa. O Senhor separou esse momento para conversar conosco no nosso íntimo.
para nos fazer lembrar quem éramos e quem somos, onde poderíamos estar se não fosse a tua presença. Obrigada, Deus. Essa é a nossa palavra nessa noite. Nossa palavra-chave nessa noite. É muito obrigada. Gratidão por tudo. Porque mesmo sem merecermos, o Senhor sempre nos dá uma nova chance. O Senhor usa de misericórdia. O Senhor sonha conosco, como foi dito nessa noite. O Senhor tem planos, tem projetos, independente das nossas limitações. Então, que nessa noite, Espírito Santo de Deus, nos lembre que nós temos projetos de Deus para as nossas vidas. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já realizou, por tudo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Entregamos a Ti todo o nosso ser, tudo que há em nós, do jeito que somos e do jeito que estamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos nós, refletir um pouco na palavra de Deus. Nós temos um tema aí, O que você tem nas mãos. Talvez se você olhar para as suas mãos agora, o que você tem nas mãos? Vamos lá. A Bíblia? O celular? O que você tem nas mãos? Bem, nesse momento, esse tema que você tem nas mãos, a gente não está falando de algo literal, A gente está falando de algo figurado. No texto que nós vamos meditar essa noite, vai falar de algo literal na mão de uma pessoa. Mas hoje, o que eu trago para a gente meditar é o que você tem em tuas mãos. Mas você vai entender que é num sentido implícito da palavra, implícito da frase. O que você tem na tua vida? O que você tem aí dentro de você? O que você tem aí disponível para você? Que é o que você tem em suas mãos. Então, essa é a pergunta dessa noite e nós já vamos compreender. Gostaria de ler com os irmãos, lá em Êxodo, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Nós vamos ler uma passagem em Êxodo em que vai falar de Israel, no Egito, Israel sendo escravizado lá no Egito. Moisés vai ser levantado nesse momento como libertador de Israel. E o Êxodo vai tratar durante todo o livro desse processo do povo saindo do Egito. Um processo em que ele vai sendo direcionado à terra prometida. E nesse meio tempo, no capítulo 4, nós vamos ver um momento em que o Senhor, Deus chama Moisés para atuar como libertador do povo. E nesse momento em que Deus, ele concede a Moisés sinais miraculosos, sinais do poder dele, sinais de que a presença dele era com Moisés. Então, o Êxodo, essa passagem, vai falar para nós o quanto nós precisamos confiar no Senhor. O quanto o Senhor é o nosso orientador, é o nosso direcionador diante das circunstâncias da nossa vida, diante daquilo que estamos vivendo, diante daquilo para o qual Ele nos chama, e que muitas vezes nós não temos detalhes, nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós precisamos e vamos entender aqui no capítulo 4, que a nossa confiança, ela precisa estar no Senhor. Amém? Então vamos lá. Diz assim: os sinais concedidos a Moisés. Esse é o título da minha Bíblia. O seu pode ser diferente, a minha Bíblia é NVI, tá? Então vai ser projetada ali.
é NVI. Diz assim: Moisés respondeu. Antes da gente continuar, eu vou te falar aqui, só para te contextualizar, né? Êxodo 4. No Êxodo 1, a gente vai ler, você em casa pode estudar, que é um livro maravilhoso, você vai ler sobre a opressão do povo no Egito. Quando o povo é levado, né, cativo ao Egito e é escravizado no Egito. E depois você vai ler sobre o nascimento de Moisés, toda a crise que se passou naquele momento de nascimento de Moisés, onde todos os meninos hebreus, eles não podiam ficar vivos. Então, era uma ordem do rei egípcio que todos os meninos que nascessem fossem mortos. E aí Moisés nasce nesse momento, nesse ínterim, né? E a mãe dele, então, fica naquela angústia, o que eu vou fazer agora com meu filho? E ela, então, consegue sustentar com ela Moisés por 3 meses. Só que depois disso não tinha mais como. Ele daria evidências da sua existência. E aí ela fica desesperada e pensa, como que eu vou fazer para que esse menino não seja morto? E aí faz um cesto de junco, toda aquela história que nós já conhecemos, nós que aqui todos somos já há um tempo de Bíblia, de estudo. E aí ela coloca ali Moisés, e no rio ele vai, e aquela linda história, onde a irmã dele o acompanha, e aí a filha de Faraó está tomando banho e vê o cesto, e acha lindo o bebê. A irmã dele se aproxima e pergunta a ela querendo criar aquele menino, a irmã pergunta, mas a senhora quer que eu procure uma hebreia para amamentar, para cuidar e tal? Ah, sim, claro, isso eu estou parafraseando, tá, gente? Para encurtar a história. E aí ela vai e busca quem? A mãe de Moisés. E a mãe de Moisés, então, através desse plano, que tem Deus nesse negócio, tem Deus nisso, ela vai e cria Moisés. Aí Moisés, depois de mais velho, né? Ele ficou como filho da princesa, da filha de Faraó e tal. Só que aí, a gente vai chegar aqui no capítulo 4, onde Moisés, antes disso, Moisés, ele presencia, né, uma briga, uma espécie, né, de discussão, alguma coisa entre um egípcio e um hebreu. Moisés, então, ele perde a cabeça ali, porque ele não consegue ver aquela briga, e ele vai e fere o egípcio. Ele mata o egípcio. E ele pensa que vai conseguir ficar por isso mesmo, e ele continua lá na sua rotina, sendo que mais adiante, ele encontra 2 hebreus também discutindo e se indispondo para com o outro, e ele fala, mas vocês vão se atacar um ao companheiro do outro? O que é isso? Aí quando um deles fala, mas você, querendo liderar a gente, vai nos matar também? Aí ele, alguém está sabendo o que aconteceu. Aí nisso ele foge e vai para Midian. Aí, chegando lá, ele constitui família, ele conhece a filha do sacerdote de Midian, ele constitui família, ele se casa com Zípora, ele tem filho. E aí a história vai se desenrolando ele em Midian. Isso, ele saiu do Egito, né? E aí vem o capítulo 4, que diz assim, quando Deus se apresenta a Moisés agora. Quando Deus, no capítulo 3, quando é o momento da sarça, que nós conhecemos, né? Quando Deus aparece a Moisés em meio à sarça ardente, o anjo do Senhor surge. E Moisés aí vê que aquela sarça está queimando, lá no deserto onde ele estava, lá com o rebanho do seu sogro. Ele vê aquela sarça e aquilo queimando, 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 e não consumia nada. E a chama cada vez mais reluzente, mais alta, e nada consumia. Ele disse, coisa interessante, uma sarça, e nada se consome? Eu vou ver o que é isso. Nessa curiosidade dele, ele se aproxima. Quando ele se aproxima, é quando o Senhor, então, Deus fala, Moisés, Moisés.
Aí que é a hora da verdade. Que ele vai e chama Moisés. E o chama como libertador de Israel. E daí, no 4 diz, Moisés respondeu a quem? Ao Senhor, nesse diálogo dele, tá? Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Porque o Senhor tinha dito para ele, você vai voltar para o Egito, e você vai fazer tudo o que eu te falar, você vai falar tudo o que eu disser a você para falar, você vai até Faraó, e Moisés, com medo, mas você vai voltar lá, e você vai fazer isso, isso, isso e isso, porque eu escutei o clamor do meu povo, eu vi o quanto eles estão sofrendo, eu escutei o teu clamor, Moisés. E agora você vai voltar, porque eu estou te levantando como libertador da nação. E você vai falar isso, isso e isso, e vai fazer da forma como eu vou lhe falar e lhe mostrar. Moisés, nesse momento, é quando ele responde ao Senhor. Mas e se eles não acreditarem em mim? E se quando eu disser, o eu sou me mandou até aqui, o eu sou mandou dizer, e se eles não acreditarem? Moisés ficou com medo. E aí diz a palavra, que o Senhor lhe perguntou, olha o que o Senhor pergunta para Moisés, quando ele apresenta a dúvida de fazer aquilo que o Senhor estava direcionando. Olha o que o Senhor pergunta para ele. O que tens, que isso? Está melhor dizendo na Bíblia. Que isso em sua mão? Aí Moisés, isso aqui não é para bater em ninguém não, tá? Que isso em sua mão? Mas eu imagino Moisés lá, né? Porque ele estava lá, preparando, cuidando do rebanho, cuidando lá, afastando lá os animais ferozes e tal. E aí, ele estava com o objeto na mão. E quando ele fala para o Senhor assim, Senhor, e se ninguém acreditar em mim? O Senhor está me mandando. O Senhor está dizendo o que eu tenho que fazer. Ok. Ok, não, que Moisés não falava ok, né? Tudo bem. Mas e se ninguém acreditar? Aí, o Senhor, com muito amor, falou para ele, Moisés, o que é isso aí na tua mão? O que é isso aí na tua mão? Uma vara. Simples assim. Uma vara. Um bastão. Em alguma versão vai estar escrito assim, um bastão. Uma vara. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou. E ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, com medo da serpente. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Está com medo, né, Moisés? Está duvidando da minha palavra, né, Moisés? Está duvidando que vai dar certo. Está duvidando de que quando você chegar lá, eles não vão crer em mim. Não vão crer que eu existo. Não vão crer que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você está duvidando, né, Moisés? Então, agora você estende a tua mão. E você pega essa serpente pela cauda. O que Moisés fez? Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão novamente. Olha que poder. Eu estou bastante impactada com essa passagem, porque Deus está falando muito forte ao meu coração, tá, irmãos? Muito forte. Deus tem trabalhado essa palavra no meu coração. É quando o pastor me convidou, eu falei, é isso. Deus ainda está trabalhando, mas é isso que eu vou compartilhar com meus irmãos. Tamanho poder de Deus. Tamanho poder de Deus. Bota isso na tua vida, grava isso na tábua do teu coração. Tamanho é o poder de Deus. Nada se compara ao poder de Deus. Nada. E aí Moisés pega então a serpente com medo,
com medo, que Moisés, humano, como eu e você, Moisés estende a mão e pega na cauda. Eu imagino a cara de Moisés. Assim, ó. E, de repente, uma vara. Cadê a cobra? Sumiu, evaporou. Uma vara, como ele já estava acostumado. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu para você. Irmãos, Deus muda? Não, Deus não muda. O Deus que eu sirvo e que você serve é um Deus diferente do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É diferente? É outro Deus? É um Deus mais fraco? É um Deus menos potente, menos poderoso? Não. É o mesmo Deus. Porque Deus é imutável. E eu quero te dizer essa noite, eu estou lendo bem devagar, para a gente degustar, eu não vou me alongar. Mas eu quero dizer para você, que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de milagres, o Deus do impossível, é o mesmo Deus que cuida da tua vida. É o mesmo Deus que apareceu para Moisés, em meio às limitações humanas de Moisés. É o mesmo Deus que aparece todos os dias para mim e para você, no nosso íntimo. Ele fala, através do teu Espírito Santo. Ele fala. É o mesmo Deus, ele não mudou. É o mesmo. E aí, seguindo, ele diz, é para que eles, Moisés, acreditem que eu apareci para você. Então o Senhor, ele deu sinais, começou a dar sinais a Moisés e conceder a Moisés o poder de também fazer esses sinais, realizar esses sinais em meio a um povo incrédulo que não cria em Deus. Ainda que aquele povo falasse, é mentira sua, se Deus não apareceu para você, como que Moisés, como humano, ia jogar uma vara no chão e a vara ia se transformar em serpente? E quando ele pegasse a serpente, ia voltar a ser uma vara. Diante de olhos de incrédulos, aquilo é impossível de acontecer. Somente vindo de um Deus Todo-Poderoso. A gente vai ver depois que ainda assim Faraó não acreditou e teve que passar por muitas coisas. Mas o que interessa para nós essa noite? Primeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus que cuida da nossa vida hoje. E se ele se manifestava e aparecia para os nossos antepassados, ele também se manifesta para nós hoje. Hoje, porque ele não muda, ele é o mesmo. E aí, seguindo, diz assim, disse-lhe mais o Senhor. Moisés, você não está contente com esse sinal da vara, não? Então vamos lá, Moisés. Disse-lhe o Senhor, disse a Moisés, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando retirou, ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora, Moisés, coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito. E quando a tirou, ela estava nova, perfeita. A mão de Moisés estava novamente como o restante da sua pele. Outro sinal que Deus deu a Moisés e capacitou Moisés a realizar isso diante de um povo incrédulo. E eu quero te dizer essa noite que o Deus que realizou isso com Moisés, coloca a mão no peito, a mão fica leprosa, bota de novo e a mão está limpa. É um Deus que ele cura, ele tem poder para curar
todas as doenças. Todas as doenças. Esse é o Deus que você serve, que eu sirvo. Esse é o Deus. Ele é poderoso para curar todas as doenças. E talvez nessa noite você esteja preocupado, preocupada com algo que você está sentindo, com algo que alguém da sua família está passando. E aí essa perturbação tira a sua essência, mexe na sua essência, mexe na sua esperança, mexe na sua fé. Mas a palavra de Deus diz para a gente que Deus é poderoso para curar todas as doenças. Eu não posso afirmar para você, nem vocês podem afirmar, que Deus cura todas. Não, se for da vontade dEle, Ele vai curar. Se não for da vontade dEle, há um propósito maior. Mas Ele é poderoso para curar. Aleluia. Ele é poderoso para curar. E aí, seguindo, prosseguiu o Senhor, que o Senhor, Ele é insistente em nos mostrar que Ele é Deus. Embora, irmãos, Ele não tenha obrigação nenhuma de nos mostrar que Ele é Deus. Porque Deus é Deus e ponto final. Nós é que temos que acreditar de todo o nosso coração. Mas ainda assim, o Senhor prosseguiu com Moisés e disse: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, que é o da vara, acreditarão no segundo, que é a mão leprosa e volta ao normal. E se ainda assim, Moisés, ainda assim não acreditarem nesses dois, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Deus é o Deus que transforma. Deus é o Deus que transforma. Transforma a minha vida, transforma a sua vida. Não existe nesta vida circunstância, situação em que Deus não possa atuar, em que Deus não possa se manifestar com o seu pleno poder e transformar. Mas nós vamos entender mais adiante, daqui a pouco quando eu voltar, nós vamos entender que Deus, Ele é poderoso para transformar sim, mas Ele vai nos fazer a mesma pergunta que Ele fez para Moisés. O que você tem nas tuas mãos? Nós vamos entender no final do texto. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Moisés devia estar assim já, né? Atônito com tantos sinais miraculosos que o Senhor estava mostrando a Moisés e capacitando Moisés para liderar a libertação de Israel. Então Moisés disse ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. E aí, nesse mesmo versículo, a gente entende, e nós sabemos, estudando, né, que Moisés tinha, de fato, problema na fala. Ele gaguejava e tal, ele tinha problemas de eloquência, né? Ele não falava bem. E Moisés, então, diante daquilo tudo, e diante daquela responsabilidade, missão, como que eu vou fazer isso, Senhor? Se eu não sei falar bem, se eu não sei falar direito. Irmãos, Moisés tinha visto a vara ir para o chão, virar serpente. Moisés tinha conseguido pegar a cauda da serpente e virar vara. Moisés tinha colocado a mão no peito e a mão ficou leprosa e botou de novo e a mão ficou limpa. Moisés ouviu do Senhor que se ele jogasse a água em terra seca, se o povo não acreditasse, viraria sangue. Ainda assim, Moisés se auto-sabota diante do Senhor e fala: Senhor, mas eu não sei falar. Eu não sei falar bem. Irmãos,
o Senhor tem grande obra para realizar na nossa vida, na minha e na sua. Mas sabe o que muitas vezes impede que o Senhor realize? A gente mesmo. A gente. Porque a gente sempre acha que a gente tem um defeito, que não está legal, que precisa de alguma coisa. Não, eu preciso estudar muito para conseguir realizar o meu sonho. Eu preciso trabalhar muito para conquistar o que eu desejo. Eu preciso ter muita eloquência, falar muito bem, para que Deus me use para falar com outra pessoa. Eu preciso ser muito, muito letrada, muito estudada para entender a palavra de Deus. E a gente esquece que quem nos capacita é o Senhor. Se você é gago, você vai deixar de ser gago. Sabe? É desse jeito. Se você tem uma doença que te impede, Deus vai te curar. Porque se Ele tiver um propósito para você, e se você depender da cura dessa doença, Ele te cura. É assim. Com Deus é assim. Ele ordena, levanta, orienta, direciona, capacita e vai. Mas Moisés falou: Senhor, eu não sei falar. Não sei falar bem, Senhor. Aí a palavra de Deus diz que Deus ficou irado com Moisés. Ficou com raiva de Moisés. Irado. Até eu ficaria, você também. Mas por que Deus ficou irado, irmãos? Assim como Deus também, muitas das vezes, fica irado comigo. Com você. Sabia disso? Deus se ira com o pastor Davi. Não, como assim? Com o pastor, não. Porque ele é pastorzão, né? Ele é santo. Não é não, irmãos. Não é. Pastor Davi é humano, como qualquer um de nós. E muitas vezes ele pode sim chegar diante do Senhor e falar: ah, Deus, mas isso, ah, Senhor, isso aí acho que eu não vou conseguir, não. Isso aí acho que eu não vou ser capaz, não. Depois do Senhor ter mostrado e mostrado e mostrado e mostrado que Ele estava capacitando. E é assim com a gente. O Senhor cuida de nós, nos capacita, nos levanta, nos direciona. O Senhor faz todo o caminho das pedrinhas. E ainda assim, no final, a gente tem a coragem de dizer: não, Senhor, não está na hora. Não, Senhor, não é para mim. Não, Senhor, eu não tenho essa capacidade. E o Senhor se ira e fala: para tudo, Moisés. Para tudo. Para a gente, para tudo, Davi, para tudo, Elisângela, para tudo, Carlos, para tudo, Madalena, para tudo. Você não entendeu nada. E aí, seguindo, agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Com toda a paciência do mundo, dos céus, da eternidade, não desse mundo, o Senhor falou para Moisés: está bom, Moisés, você não sabe falar, você não sabe fazer, vá que eu irei contigo, e eu vou falar para você o que você tem que dizer. Tudo bem, Moisés? Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Gente, Moisés é ou não é? Será que o CPF de Moisés não existe hoje? Não, porque era dele, né? Mas olha só muda o CPF. Nós somos assim. Ah, Senhor, eu não. Manda outra pessoa, Deus. Ah, não, Senhor. Nós somos assim. Depois de tudo, Senhor, eu não sei falar. Tá bom, meu filho, vai lá, faça. Assuma o ministério. Vai lá, trabalhe, faça a faculdade que você quer fazer. Pega esse trabalho que apareceu a oportunidade. Vai lá, use essa criatividade que você tem. Você está pensando em fazer o quê, minha filha? É bolo? Vou usar a nossa pastora como exemplo. Pastora nunca imaginou. Imaginou, pastora? A pastora Elisângela nunca imaginou que hoje ela seria top das galáxias.
É ou não é, gente? Ela nunca imaginou. Não é exaltando, mas é dando honra a quem tem honra. Ela não imaginou. Mas um dia, Deus colocou na mente e no coração dela a ideia de começar, de aprender a fazer doce. Se ela se auto-sabotasse, ela ia dizer, não, senhor, isso não é para mim não quero isso não. Ih, nem gosto disso, nem gosto de fazer doce. Mas não. Ela falou assim, pode dar certo. Será que eu consigo? Eu só vou saber se eu tentar. E ela começou. E eu, como vocês aqui, eu acho que todos, se não for todos aqui, acho que grande maioria, pegou o início da nossa pastora, com os bolos de pote. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela chegou onde chegou. Tá? Chegou onde chegou. Tem sonhos nesse negócio? Tem. Tem projeto? Tem. Mas o que importa é que ela disse sim. Senhor, eu vou tentar, eu vou. O Senhor está comigo, então eu vou. Mas quantos de nós aqui dentro temos sonhos, temos projetos e nós nos auto-sabotamos? Nós engavetamos esse negócio como se não fosse para nós. E a gente tem tantos outros exemplos aqui dentro, que nós poderíamos passar a noite inteira aqui compartilhando. Mas Moisés, na sua humanidade, ele falou, Senhor, manda outra pessoa, não vai dar certo isso. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como seu irmão, assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Deu a solução para Moisés, né? E leve na mão esta vara. Com ela você fará sinais miraculosos. Repare que o Senhor, no início da passagem, quando Moisés duvida se iam acreditar nele ou não, o que o Senhor perguntou para ele? O que é isso na sua mão? E ele falou, é uma vara. Aí tudo aconteceu, como nós lemos. E no final ele fala o quê? Ele termina essa passagem falando o quê? Leva na mão esta vara. Com ela você fará sinais miraculosos. Era o que estava na mão de Moisés. Deus não esperava de Moisés algo absurdo. Deus não esperava de Moisés algo grandioso nas mãos dele, para que ele tivesse transformação na vida dele, para que ele libertasse o povo de Israel, para que ele levasse a palavra de Deus até aqueles incrédulos. Deus não esperava algo surpreendente, sobrenatural. Uma vara é o que estava na mão dele. Uma vara é o que Deus ia usar para mostrar para aquele povo o poder que ele tinha. E aí, nessa noite, eu pergunto para você, o que você tem nas suas mãos? O que você tem na sua vida para Deus usar e realizar milagres, transformação, libertar pessoas de cativeiros, te libertar, muitas das vezes, de prisões emocionais, de cadeias que nós mesmos nos prendemos, nós mesmos aceitamos o cárcere no relacionamento, o cárcere profissional, o cárcere do desenvolvimento humano. Pessoas que querem crescer como pessoas, querem estudar, querem se formar, querem conquistar, mas elas se prendem, elas se colocam algemas e se sentem incapazes. O cárcere do casamento que nunca dá certo, está cheio de crise. E o Senhor quer entrar nesse casamento, quer desatar esse nó, mas Ele quer usar o que você tem. O que você tem nesse casamento? Você tem esperança
nesse relacionamento? Você tem amor? Você tem disposição para lutar por essa pessoa? É isso que Deus vai usar para fazer milagre. O que você tem na sua mão? Irmãos, todos nós temos algo. Nós não somos diferentes de Moisés. Não somos. Moisés tinha uma vara porque ele estava lá, pastoreando o rebanho. Então ele precisava da vara. Ele se apoiava, ele caminhava lentamente lá, aquela vida bucólica dele, né, lá no campo. E ele afastava os animais ferozes. Era uma vara que ele tinha. E o Senhor levantou Moisés com aquela vara. Através daquela vara. Algo simples, mas foi isso que Deus usou para que Moisés voltasse ao Egito e mostrasse para Faraó, para aquele povo, que existe Deus em Israel. E hoje, o que você tem na sua mão para mostrar para as pessoas que estão lá fora, longe da presença de Deus, para mostrar para as pessoas de dentro da sua casa, que talvez também estejam longe da presença de Deus, para mostrar no seu trabalho, para mostrar para você mesmo que existe Deus sobre a tua vida, que você hoje é Israel de Deus, e que se existe um Deus em Israel, existe um Deus sobre a tua vida. O que você tem nas suas mãos? Fala para você mesmo, o que tem nas suas mãos. E aí, talvez você olhe para as suas mãos e veja algo simples. Eu não tenho nada demais. Eu tenho pouco estudo, não tenho formação alguma, eu não gosto de falar em público, não consigo. Isso pode ser quebrado em nome de Jesus. Eu tenho tão pouco na minha mão, Angélica, eu sou uma pessoa tão simples. Eu tenho tão pouco. Moisés era muita coisa, né? Era muito, imagina. Eu sou tão simples, o que eu tenho é tão pouco, que eu não sei se realmente é isso. Eu acho que eu precisaria ter mais coisas nas minhas mãos, na minha vida, para Deus me usar. Eu tenho tanto pecado, tanta coisa errada que eu tenho, Angélica, eu acho que eu não tenho nada nas minhas mãos para oferecer a Deus. E eu quero te dizer, se você pensa isso, eu quero te dizer que o Deus que você serve, Ele enviou para te lembrar, seu Filho unigênito, para que todo aquele que cresce, e você crê, não pereça, mas tenha vida eterna, tenha perdão de pecados, ande em novidade de vida. Então, se você acha que você não tem nada de bom para oferecer ao Senhor, pensa nisso. Que a partir do momento que você aceitou Jesus na sua vida, você começou a andar em novidade de vida. E se você não alcançou a transformação ainda, que você deveria ter alcançado, ou que você gostaria de ter alcançado, o Senhor é Deus que transforma. O Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus que tira do estado natural para o sobrenatural e volta para o natural e vai para o sobrenatural. E assim é Deus. O que precisar ser feito, Ele vai fazer. E eu trouxe alguns exemplos para a gente não demorar, que eu achei muito interessante. Mas antes disso, eu quero ler com você Êxodo 4, 21. Você pode botar para mim, Bia, por favor? Êxodo 4, 21. Vou eu de novo pegar o cajado, a vara. Moisés várias vezes utilizou essa vara. E eu vou trazer 3 momentos aqui, para você ver quão importante esse objeto tão simples, quão importante ele foi na libertação do povo de Israel. Êxodo 4, 21, primeira parte diz assim: o Senhor disse mais a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante de Faraó todos os prodígios que o capacitei a realizar. Eu, porém, vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Isso aí é uma outra parte da história. Mas ele falou: Moisés, quando você voltar, tenha cuidado de levar a vara. Porque eu concedi a você,
eu te capacitei para realizar esses prodígios, esses sinais no meio daquele povo. Então, irmãos, se você espera algo milagroso para resolver uma situação da sua vida, peça sinais ao Senhor e Ele vai te capacitar. E no momento exato, você vai conseguir realizar, porque o Senhor vai te capacitar. Então, ele usou a vara nesse momento, quando ele retorna ao Egito. Em Êxodo 14, 16, vai dizer para a gente que quando Moisés estava lá com o povo, e vinha lá o exército de Faraó, e ia acabar com o povo e tal, olha o que acontece. O Senhor fala para ele, olha a vara de novo, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Deus usou novamente o que Moisés tinha nas mãos. E ele estendeu a vara, ele tocou o mar e o mar se abriu. Então, não menospreze o que você tem nas mãos. Porque é através do que você tem nas mãos, é através dessa sua criatividade, das suas ideias, dos seus projetos, dos sonhos que você tem. É através do seu trabalho, dos seus relacionamentos, que o Senhor vai te usar para realizar sinais, prodígios e mostrar que Deus é Deus. É através disso que haverá transformação. E por último, sobre a vara, Êxodo 17, 5, 6. Quando Moisés faz jorrar a água da rocha. Então o povo no deserto começa a reclamar. Poxa, Moisés, você tirou a gente para passar sede. Como assim? A gente está morrendo de sede. Começa a murmurar. Aquela coisa que a gente sabe que não deve acontecer. E aí o Moisés, sempre recorrendo ao Senhor, fala, Senhor, o que eu faço? Esse povo já está demais, eu tenho que fazer alguma coisa. E o Senhor diz para ele, passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara, com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera, junto à rocha do Monte Horebe, que era o monte de Deus. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. O que Deus usou, irmãos? Para fazer um milagre, para mostrar para aquele povo que não adianta murmurar. Você pode até reclamar, mas murmurar não. E Moisés, diante das autoridades e diante de todo o povo, ele mostrou que Deus continua sendo Deus, poderoso. Que não é falta d'água, não é falta de comida, porque se for falta d'água, toca a rocha que sai água. Se for falta de comida, pede a Deus que vai descer maná. Então Deus é Deus em toda circunstância. Deus é Deus, poderoso para manifestar todo o seu poder de realizar milagres, de realizar o impossível. Mas nós precisamos ter algo nas nossas mãos para oferecer ao Senhor. Senhor, eu tenho isso nas minhas mãos. Me ajuda com isso que eu tenho nas minhas mãos. Porque a questão não é o que você tem nas mãos. A questão é em que mãos você vai depositar isso. É nas mãos do Senhor que você vai depositar. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente finalizar. Algumas coisinhas aqui, não reparem. Eu trouxe aqui uma bola de basquete. Que na minha mão, serve para nada. Só para a gente brincar, né, na praia ou em casa, não sei lá. Talvez isso aqui vale quanto, gente, em reais, uma bola dessa aqui? Chuta aí, Elias, você que está com um menino pequeno, sabe não? Pastor, R$30? Nossa, nem chega nem R$100, né, gente? Mas na minha mão, tá? Porque uma bola, isso não é uma bola de basquete de verdade, né? Mas uma bola de basquete na mão do Michael Jordan,
Vale quanto? Vale quanto? Milhões, bilhões, não sei. É muito zero para minha cabeça. Eu sei que na mão certa, ela vale muito. Na minha mão, ela não vale nada. R$30 talvez. Mas na mão do Michael Jordan, ela vale bilhões. Porque ela está na mão certa. Na mão de quem deve estar. Isso aqui é uma raquete mosquito. Mas faz de conta que é uma raquete de tênis. Na minha mão, uma raquete de tênis vai dar no máximo alguns minutos, nem horas, alguns minutos de exercício. Na minha mão, na sua não sei. Na minha dá alguns minutos de exercício, 1 horinha, muito. Mas na mão de um tenista recordista, que eu pesquisei, tá, gente? Roger Federer, maior recordista de tênis, 20 conquistas. O cara é fera. Mas por quê que a vida dele foi transformada por uma raquete? Porque a raquete estava nas mãos certas. E aí, nós temos aqui, eu tentei fazer uma fenda, uma máscara de Covid, um cinto da minha saia, e eu tentei fazer uma pedra, tem uma pedra aqui, tá? Eu tentei fazer uma fenda. Alguém lembra de Davi? Davi, diante de um Golias, um gigante, 3 metros de altura. Davi, pastor de ovelhas. No tempo de Davi, se usava uma coisa chamada fenda, que é mais ou menos, não é isso, mas é mais ou menos essa ideia, que eles andavam com isso na sacola. Para quê? Quando o animal silvestre se apresentava querendo atacar, né, o rebanho, eles pegavam e, não vou tacar perto de vocês não, tá? Eles giravam o troço e tchum! Pô! Acabou. Assim, gente, assim, com uma pedra. Ele, acabou com o gigante. O que você precisa para matar o gigante da tua vida? Uma pedra? Uma fenda? Ou você acha que você não é capaz de detonar, nocautear o gigante da tua vida? Sozinho, de fato, você não é, nem eu sou. Mas se você lembrar que o Deus que você serve, o Deus que cuida da tua vida, é o Deus do impossível. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o teu Deus. Aí você consegue. E aí, aqui eu tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Lembra da viúva? Elias foi para Sarepta. Chegando lá, Deus falou que teria uma viúva para alimentar ele. Quando ele chegou, a viúva está catando graveto. Ué, como assim? Aí quando ela entra, traz um copo d'água para mim, ela foi buscar. Aproveita e traz um pedaço de pão também. Opa! Aí, juro pelo Deus, que eu não tenho, a sua serva não tem. A única coisa que eu tenho é um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Ele falou, então você entra. Você prepara comida lá. Prepara primeiro um bolo e traz para mim. Depois você prepara para você e para o teu filho. Porque a intenção daquela mulher, achando que ela não tinha nada nas mãos, era catar uns gravetos e morrer de fome com o filho dela. Mas Elias disse, não, faça, traga, depois você faz para você e para o seu filho. E a palavra de Deus diz que não faltou farinha, não faltou azeite por muito tempo, até que viesse chuva naquele lugar. E aí, o grande simbolismo da nossa história. Né? Jesus, diante de uma multidão, acabou a comida. E aí Jesus pergunta, mas onde vamos comprar? Tem padaria aqui perto? Tem lugar para comprar? Não, não tem. E nem temos dinheiro para isso. Ah, mas calma aí. Tem um rapaz. Tem um menino aí, um rapaz, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Aos nossos olhos é pouco.
Aos nossos olhos é simples, mas é o que Deus, é o que Jesus precisou naquele momento. E com o poder que ele tem, e naquele momento ele manifestou, ele multiplicou. E ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Tamanho é o quê? Poder de Deus. Tamanho é o poder de Deus. E aí você fala assim, Angélica, mas tá bom. Eu não tenho esse talento, nem o do tênis, eu não tenho nada disso, eu sou muito simples e tal. Eu trouxe para vocês a minha vida. Eu tenho isso aqui, ó. A minha vida é isso aqui. Um pilô e um apagador. Uma das profissões menos favorecidas e reconhecidas no nosso país. Mas, entre inúmeras coisas que eu sei fazer, inúmeras coisas que eu tenho em minhas mãos, não é para me gabar, eu digo inúmeras assim. Eu sou esteticista, eu sou massoterapeuta, eu sou um monte de coisa. Que eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei. Mas o que eu faço melhor na minha vida, eu trouxe para vocês essa noite. O que eu faço melhor na minha vida é um apagador e um pilô. Coisa simples, com salário merreca. Mas isso aqui, eu consagro a Deus. Senhor, eu tenho um pilô e um apagador. Senhor, eu tenho a minha mente, tudo que eu aprendi. E eu preciso transbordar. Eu tenho minha saúde mental. Eu tenho criatividade. Eu tenho ideias. Eu tenho projetos. Isso é o que eu tenho nas minhas mãos hoje. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho imóveis. Eu não tenho carro do ano. Eu não tenho nada disso. Eu não tenho nem herança para deixar para meus filhos. Mas o que eu tenho, eu consagro ao Senhor. E nessa noite, eu te convido a fazer o mesmo. Talvez essa noite, eu me alonguei um pouquinho, mas já estou terminando. Talvez essa noite você pense assim, mas eu não tenho nada. Tem sim. Tem sim. Porque o Senhor não deixa ninguém desprovido. Você tem algo nas tuas mãos. Você tem algo na tua vida. E para que esse algo prospere, para que esse algo te tire, quebre as algemas da tua vida, te tire das prisões, das escravidões da tua vida, seja escravidão financeira, seja escravidão emocional, seja depressão, seja lá o que for, você precisa reconhecer o que você tem e falar, Senhor, eu tenho isso, e o Senhor vai te levantar com isso que você tem, com a sua vara, por mais simples que seja, Ele vai usar essa vara que você tem para trazer a transformação e o milagre que você precisa. Amém?